Oi, gente, tudo bem? Essa semana é a semana dedicada à amamentação, então eu resolvi falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre o processo de amamentação que eu tive com o Pedro já faz algum tempo, já faz 6 anos, mas eu acho que é importante a gente falar, porque essa semana, basicamente, ela é voltada para a importância que a amamentação tem. Mas eu queria conversar com vocês um pouco sobre os sentimentos de nós mães, quando a gente se vê com uma criança, quando a gente se vê com o seio dolorido e a gente se sente até um pouco falhando nesse processo. Então, assim, o que aconteceu comigo? Quando o Pedroca nasceu, apesar de eu ter formação na área de saúde, assim, na minha cabeça, assim, sempre a criança já nascia sabendo mamar. Então eu achava que era um momento que ia ser mágico. Eu ia colocar ele no seio e ele ia pegar, abocanhar e já sair mamando. E não aconteceu assim. Eu fiquei eu tive cesárea, né? Então eu fiquei numa sala de recuperação da anestesia. E depois de um tempo, a enfermeira trouxe o Pedro e eu tava ao lado de uma outra mãe. Ela trouxe o Pedro e trouxe um outro bebê. E aí eu lembro que ela falou assim: olha, eu tô trazendo um gorduchinho e um pequenininho. E eu sabia que o pequenininho era meu. E a hora que ela colocou o nenê na outra mãe, o nenê já abocanhou o seio, já começou a mamar. E o Pedro não, né? Ele começou só a fazer aquele barulhinho e as enfermeiras falaram que aquilo não era um bom sinal, era sinal que ele não estava mamando da maneira correta. Então, que ele não sabia, que ele não estava sabendo pegar, né? E aí, assim, o que aconteceu aquela primeira noite? O Pedro dormiu a noite inteira e não acordou para mamar. E no dia seguinte, eu tentei várias vezes colocar e ele não pegava. Aí, quando já tava ficando mais pro final da tarde, assim, eu chamei uma enfermeira para ver se ela me ajudava. Porque eu não sabia como posicionar direito, eu achava que era só aquela posição de segurar o neném, e ele não tava, e ele começou a chorar, porque ele já tava com fome, e aquela enfermeira veio, e ela empurrou ele contra o meu seio, apertou, foi muito traumático, tanto para mim quanto para ele. Depois ele não parava de chorar. Eu tive que trocar toda a roupa dele, porque a enfermeira tinha um perfume, assim, muito forte, que ficou impregnado em mim, nele. Nossa, foi muito complicado. E aí, naquela noite, a minha irmã, ela comprou e levou para mim aquele negócio de retirar leite, né? E eu consegui alimentar o Pedro, tirando um pouquinho e dando com a colherzinha. No dia seguinte, eu conversei lá no hospital, eu falei que eu queria uma orientação de alguém, e veio uma enfermeira que me ajudou, que me ensinou, que percebeu que o Pedro não sabia posicionar a língua na hora de fazer a pega. Então ela me ensinou a fazer um exercício todas as vezes antes de começar a amamentar, para que ele memorizasse aquele movimento e aí sim soubesse fizesse a pega. E foi, gente, um momento assim muito frustrante para mim, sabe? Eu acho que a partir daquele momento eu encarei aquilo como sendo um sofrimento, assim, sabe? E que eu achava muito difícil. E me sentia até um pouco assim, incompetente, sabe? Como mãe, de não saber dar mamar pro meu filho. Porque às vezes a gente vê, né, nessas propagandas, aquele momento sublime, mágico, que você põe lá o neném pega e suga e mama e é uma maravilha. E
E assim, eu comecei a me sentir meio que incompetente mesmo. E aí, a partir daquele dia, foi bem complicado, porque daí depois eu tive alta, e no dia que eu tive alta, eu tentei dar de mamar para ele não pegou, muito fácil de novo. Eu queria dar mamar, tipo, para que ele pudesse sair comigo da maternidade já saciado, e foi bem complicado. Ele começou a chorar, daí ele não parava mais de chorar, e para sair da maternidade você não pode pegar o bebê no colo, e aí ele tava chorando. Ai, gente, olha, foi bem difícil. Bom, mas aí eu fiquei alguns dias na casa da minha irmã, porque o Pedro nasceu em Campinas, né? E eu comecei a perceber que eu precisava de um momento com ele, e que deveria ser um momento calmo e tranquilo. Então, o que eu fazia? Eu ia pro quarto, arrumava todo o aparato, assim, de almofadas, de coisas que pudessem me ajudar a posicioná-lo da maneira correta. Existem várias maneiras diferentes para você posicionar o bebê. Então, se você tá passando por isso, peça ajuda a um profissional especializado, alguma enfermeira ou médica ou doula ou qualquer pessoa que saiba, né, te ajudar nesse processo, ou sua mãe, ou sua sogra, sua irmã, qualquer pessoa que te ajude a posicionar o bebê de outras maneiras. E tenha um momento calmo só seu com o bebê, sabe? Porque esse negócio de, veio visita, tá na hora do bebê mamar, então eu vou sentar aqui mesmo pro bebê mamar na frente de todo mundo, sabe? A gente vê, às vezes, mães que conseguem amamentar em qualquer lugar e a gente se sente meio que fracassada, né? De ser tão... Mas não, gente, cada bebê é um bebê, cada mãe é uma mãe. E a gente precisa de momentos diferentes. Então, o que eu vi? Eu vi que quando eu me colocava calma com o Pedro no quarto, eu me arrumava com calma, sabe? Eu tinha que marcar o horário certo, porque como ele nasceu muito pequenininho, a cada 3 horas eu precisava dar de mamar, mesmo que ele não pedisse, né? Então eu precisava ter esse momento com ele. E aí, gente, depois isso foi ficando tão tranquilo e tão gostoso. Foram momentos assim tão maravilhosos que não dá nem para explicar. Eu tenho muita saudade de amamentar. E aí, uma outra coisa que também foi bem complicada foi à noite. Eu tinha que acordar o Pedro de 3 em 3 horas para mamar à noite no comecinho, bem no comecinho. Depois ele acordava sozinho. Mas no comecinho, o médico falava que para não diminuir a glicemia dele e tudo mais, eu precisava acordá-lo. E foi bem sofrido também, porque chorava ele, chorava eu também. Eu me sentia mal, assim, de ter que acordar. Como que assim eu tenho que acordar essa criança que tá dormindo tão gostoso? Mas, gente, é necessário. Então, muitas vezes a gente tem que fazer coisas pro bem do nosso filho, né? Então, calma. Se você tá passando por alguma dificuldade, muita calma nessa hora. Vai passar. E depois você vai sentir muita saudade desses momentos com o seu filho. É muito gostoso. É uma sensação que, assim... só quem passou sabe o quanto é bom. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre a dor, né? Na hora, eu não sentia dor na hora que ele pegava o seio. O meu bico do seio eu preparei da maneira correta, da maneira que os médicos indicaram, que a gente não pode hidratar tanto, a gente tem que tornar a pele do bico do seio um pouco mais rígida, né? Até assim ressecada de uma certa forma, né, para que ele não rache e tudo mais. Então eu não sentia dor no processo de amamentar, no processo de sugar, tá? Mas depois de algum tempo o bico do meu seio começou a rachar e aí doía muito mesmo. E o que me ajudou não foi nada desses cremes, nada dessas coisas mirabolantes, foi colocar o secador de cabelo
Eu colocava uma vez só por dia, mas se vocês conseguirem colocar mais vezes, é que assim, é meio utópico a gente falar, né? Ai, 3 vezes por dia, a gente sabe que mãe, principalmente se for de mãe de primeira viagem, ou sei lá se é principalmente, né? Porque mãe que tem mais de um filho também deve ser uma loucura muito maior. Não dá pra gente colocar tantas vezes quanto, né, seria o ideal. Então eu colocava uma vez por dia, depois do banho, você pega o secador, não muito quente, uma temperatura morninha, e coloca longe, assim, uns 15 centímetros do seu seio, e coloca durante 1 minutinho, mais ou menos. Gente, isso foi tão bom, porque assim, fechou, nunca mais rachou. Eu amamentei o Pedro até os 8 meses. Isso é outra coisa também que eu acho que a gente não pode se comparar. Porque tem mães que dão de mamar, né, pro filho até 2, 3 anos, às vezes até mais. Mas a gente não pode se comparar. Eu amamentei o quanto eu pude amamentar. Eu complementei durante o processo de amamentação. E no começo eu tinha vergonha disso, tanto que eu fui assim muito resistente a complementar. E eu tomei assim tudo que vocês podem imaginar, tudo que o médico indicou para que o leite descesse mais, mas assim não era suficiente para ele. E aí eu percebi que eu tava fazendo meu filho sofrer por uma coisa que ia ser necessária, que era necessário, que não era frescura minha, que não era porque eu não queria dar de mamar, não estava sendo suficiente e ponto. E aí a gente começou a complementar. Eu tenho um vídeo que fala sobre a mamadeira que eu usei nesse período, é uma mamadeira da MAN, é uma mamadeira muito boa, ela tem bicos adequados para cada idade da criança. Então, ele não teve, assim, ele não preferiu a mamadeira, né? Eu continuava amamentando. Aí, quando eu tava mais ou menos quando ele tava mais ou menos com 6 meses, um seio meu parou totalmente de ter leite. Totalmente. Eu só fiquei com outro seio. E aí, eu dava só um seio para ele, mas eu continuei amamentando, porque eu achava muito importante, assim. E, gente, acho que, assim, Deus faz as coisas tão certinhas, porque quando ele tomava vacina, que às vezes ele ficava muito dolorido, ele nem pegava a mamadeira, ele queria só ficar, acho que no aconchego do colinho, mamando. E eu tinha muito medo de parar de amamentar, né? E eu lembro que teve uma noite que assim, que eu percebi que já tava acabando mesmo, sabe? E depois que ele dormiu, eu conversei muito com ele. Eu expliquei que eu ia ter que parar de amamentar. Ai, desculpa, gente. Faz 6 anos já e eu ainda me emociono com isso. E expliquei para ele que eu ia ter que parar e que eu esperava que ele entendesse e que ele não sentisse falta disso. E, gente, foi tão estranho assim, porque a partir daquele dia ele não pediu mais. Ele mamou só a mamadeira e foi muito tranquilo. E daí eu tornei aquele momento com a mamadeira também um momento calmo, que era só nosso, e foi muito tranquilo. Então, assim, eu queria ter amamentado muito mais, queria, mas não deu. E eu tô aqui mais para dizer para vocês que não se culpem por isso, porque cada mãe vai conseguir amamentar durante um tempo e você não tem obrigação nenhuma de ser igual a outra mãe qualquer, nem a sua, nem a sua sogra, nem a sua vizinha, nem ninguém, né? Então seja você a melhor mãe que você puder, não se cobre tanto. Acho que assim, amamentar é um ato de amor, é um ato de doação.
e é um momento só seu com seu filho. Não deixe que ninguém interfira nisso, sabe? Uma outra coisa é o cuidado que a mãe tem que ter com ela durante esse processo. Então, se alimente bem, coma muita fruta, verdura, legumes, tome muita água, deixe sempre uma jarrinha, um copo de água do seu lado durante o horário que você estiver amamentando, porque você vai precisar, sabe? Se você não tiver dinheiro para comprar aquelas almofadas de amamentação, não precisa, eu não tive almofada de amamentação, mas eu tinha, assim, almofadas e coisas que me ajudavam. Eu amamentava numa cadeira de balanço que a mamãe me deu, que era da minha bisavó, e era muito gostoso, assim, sabe? Então eu colocava várias almofadas e tal. Quando eu não tava na minha casa, se eu tivesse na casa da minha mãe, assim, eu usava sempre uma outra almofada. Então, não precisa ter milhões de recursos, sabe? Você pode ter as coisas que você tem na sua casa e adaptar da melhor forma. Vá testando, peça ajuda, né, para as pessoas, e que vai dar certo, vai passar e vai ser muito gostoso e você vai ter muita saudade desses momentos. Gente, desculpa eu ter me emocionado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que vocês passem por esse momento da melhor forma. Tô aqui, esse canal é aberto, então se vocês tiverem alguma dúvida que eu puder ajudar, tô à disposição de vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Isso é uma coisa que eu preciso falar, né, para ajudar o canal. Se inscrevam no canal, compartilhem com outras mães, né? Compartilhem nas suas redes sociais, deem o like. Muito obrigada por nos assistir. Um beijo e tchau!